Olá, meu nome é Pablo, eu sou da Diante Solutions e eu vou apresentar para vocês o template IRP2. Bom, o que é o template IRP2? Trata-se de um template para a criação de novos sistemas utilizando o Adiante Framework. Basicamente, ele é o próprio framework acrescido de algumas funcionalidades. Por exemplo, o template IRP2 é um template construído utilizando temas da Bootstrap 3. Além disso, ele é um template que já possui controle de permissão de acesso por programas, usuários e grupos. Então, no momento de começar um projeto novo utilizando o framework, você pode optar por começar o projeto utilizando o código-fonte somente do framework e implementando seu próprio controle de permissão de acesso, ou você pode começar o seu projeto utilizando o template. Nesse caso, nós temos o template ERP1, temos o template ERP2 e novos templates ainda serão construídos. Ao começar o seu novo projeto utilizando o template, você já possui, já herda em sua aplicação esse controle de permissão de acesso, esse controle de login por usuários, por grupos e por programas que foi desenvolvido então para esse template. Aqui eu estou na página do template. É importante dizer que o template não é um protótipo, ele é uma aplicação que já foi colocada em produção por diversas empresas, então é uma aplicação totalmente funcional. Um template totalmente confiável para a criação de novos sistemas. Aqui no site nós temos o botão para experimentar o template, para logar nele e experimentar as suas funcionalidades. Eu tenho ele rodando localmente aqui, é o que eu vou mostrar em seguida. Temos também uma tabela de usuários e senhas. É importante destacar que esses usuários e senhas são cadastráveis, então a gente pode a qualquer momento apagar esses usuários e cadastrar outros usuários. Temos aqui também o botão para fazer o download e temos os diagramas que explicam a estrutura do template. Então, basicamente, o template ele possui então uma classe para representar usuários, grupos e programas. Então, os usuários do template, o cadastro de usuários, nós podemos vincular um usuário a um ou vários grupos de usuários. Podemos também vincular o usuário a um ou vários programas. E um grupo de usuários pode também estar vinculados a um ou vários programas. Então, quando nós vinculamos o usuário a um grupo de programas, automaticamente ele já herda todos os programas que aquele grupo de usuário tem também. E, além disso, o usuário pode ter vinculado a ele alguns programas específicos fora do seu grupo de usuários. Temos também um diagrama do banco de dados do template. Então, temos um cadastro de usuários, um cadastro de grupos e uma tabela ligando usuários e grupos. Temos também um cadastro de programas e uma tabela ligando grupos e programas, que é a Group Program, e outra tabela ligando usuários a programas, que é a User Program. Então, um usuário pode fazer parte de vários grupos, um grupo pode ter vários programas, e além disso, o usuário pode estar ligado a vários programas também. Ok? Bom, eu vou mostrar agora para vocês o template RP funcionando, então eu vou logar com um usuário menos privilegiado e aqui eu tenho já então no menu as opções que aquele usuário tem de acesso. Vou logar agora com o usuário administrador. Então ele já abriu novas opções, como por exemplo cadastro de programas, cadastro de grupos e cadastro de usuários. Como é que funciona o template então? No cadastro de programas, nós vamos cadastrar cada uma das classes de controle do nosso sistema. Então aqui no cadastro de programas, nós temos um formulário, uma listagem, cada programa vai ser um registro aqui, onde nós vamos colocar o nome da classe, aqui onde está escrito controller, nós vamos colocar o nome da classe, e aqui no name uma descrição para aquele programa. O cadastro de programas vai definir a permissão de acesso, quer dizer, quem tiver acesso a esse registro de programa vai poder acessar aquele conteúdo. Além de ter o cadastro de programas, nós temos também um cadastro de menus, que é o menu.xml. O menu.xml vai definir qual vai ser a estrutura de exibição desses programas no menu. É importante lembrar que depois de ter feito o programa, que é salvo na pasta appcontrol, depois de ter feito o programa, nós devemos cadastrar esse programa no cadastro de programas, posteriormente conceder esse programa acesso a um grupo ou um usuário e também definir a posição daquele programa no menu.xml. O menu.xml ele é filtrado e são exibidos para o usuário somente aqueles programas que ele possui realmente
acesso. Depois a gente vai fazer um exemplo para mostrar como funciona essa sistemática. Bom, depois de cadastrar um programa, nós devemos cadastrar um grupo de usuários. Então, um grupo de usuários pode ser na empresa, por exemplo, seus departamentos. Então, aqui eu tenho um grupo admin, mas poderia ter, por exemplo, um grupo financeiro, contabilidade, compras, assim por diante. Cada grupo de usuários, então, vai ter um nome e uma série de programas que ele tem permissão de acesso. Eu posso, agregando programas aqui, conforme a necessidade, eu vou salvando, né, os programas que aquele grupo de usuários possui acesso. Além de ter o cadastro de grupos, nós temos também o cadastro de usuários, o cadastro individual de usuários do sistema. Cada usuário cadastrado, além de ter um nome, e-mail, senha, eu posso marcar vários grupos de usuário para ele, posso marcar um ou vários grupos de usuário. Ao marcar um grupo de usuários, automaticamente aquele usuário já herda a permissão daquele grupo de usuários, ou seja, se eu botei ele no grupo admin, ele vai ter acesso aos programas do grupo admin. Além disso, aqui no lado direito, eu posso agregar programas extras para aquele usuário. Então, nesse caso, ele vai ter acesso aos programas dos seus grupos, mais acesso aos programas individuais que forem marcados aqui à direita. Ok? Então, basicamente funciona dessa maneira. Cadastramos um programa e depois concedemos a permissão de acesso daquele programa a um grupo de usuários ou a um usuário individualmente. Vamos ver como funciona. Eu vou pegar aqui um programa administrativo, que é a listagem de usuários, e vou tentar acessar sem estar logado no sistema. Vejamos que automaticamente eu sou redirecionado por formulário de login. E se eu tentar acessar esse programa com um usuário menos privilegiado, o que vai acontecer? Vai dar uma mensagem de permissão negada, né, porque esse usuário não tem permissão de acesso àquele programa. Vamos fazer rapidamente um programa e colocar dentro da estrutura do menu, do template. Então, o primeiro passo para a construção de um programa usando um template é descompactar um template numa pasta, o que eu já tenho aqui pronto, né? E agora, dentro do template, então, eu vou construir rapidamente um programa. Vou chamar aqui de test page. Só com um texto qualquer. Ok? Então, vou fazer uma página só com um label para mostrar para o usuário. Então, o primeiro passo, nós vamos salvar na pasta appcontrol, né, testpage.class.php. Aqui eu posso criar minha própria estrutura de diretórios, isso não vai interferir. Salvei minha classe, agora nós vamos tentar acessar essa classe pelo template. Primeiro sem estar logado, caímos no formulário de login. E agora vamos logar com um usuário qualquer e tentar acessar. Vejamos que não temos permissão de acesso àquela classe nem com o usuário admin. Né? Então, o primeiro passo é cadastrar essa classe como um programa. Então, eu vou aqui no cadastro de programas, vou dar um new e vou cadastrar aqui a classe de controle, vou botar página de teste no nome do programa. Salvamos então o programa, mas ainda nenhum grupo de usuários, nenhum usuário tem acesso a essa classe. Então, o próximo passo é conceder permissão. Então, vou conceder aqui a permissão ao usuário user. Vou vir aqui na lista de programas dele e vou adicionar a página de teste. Então, vou salvar. Pronto, agora o usuário user já possui acesso a essa classe. Então, vamos logar como usuário user. Vejam que a classe ainda não aparece no menu, mas se nós tentarmos acessar pela URL, vejam que já aparece aqui o conteúdo da página test page. Então, o próximo passo, após conceder a permissão de acesso para aquele usuário, é acrescentar essa classe no menu, né, no XML. Então, eu vou pegar aqui e vou abrir um item novo no menu. Test page. É importante dizer que só são exibidos itens do menu que aquele usuário tem acesso. Se eu der um recarregar aqui, vejam que já aparece a test page aqui. Então, vejamos que eu efetuo o login como admin, aquele menu não é exibido, aquele item de menu não é exibido para o administrador. Agora, se eu logar como user, aquele item de menu é exibido para o user. Por quê? Porque além de ser parte do menu XML, né, lembrando que o menu XML é global para todos os usuários, ele está no controle, né, no cadastro de permissão de acesso do usuário, que é o user. Bom, pessoal, então era isso. É importante lembrar que o cadastro de programas
feito pelo admin, serve para definir quem vai ter a permissão de acesso àquelas classes de controle, e o menu XML, né, serve para estruturar visualmente como aqueles itens serão exibidos, mas é sempre importante lembrar que o menu XML filtra somente aqueles itens que o usuário tem permissão de acesso. Bom, por hora seria isso. Obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Pablo Dalogli e eu sou criador na Adiante Solutions.